Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Não sei se o meu áudio está bom. Está me escutando bem, senhor? Maravilha. Senhor presidente, eu estou aqui com a revista Carta Capital dessa semana, que traz um artigo muito interessante do Pedro Serrano, está até na capa da revista, né? Aquelas entrevistas que o Mino Carta faz toda semana, né, com Pedro Serrano, que trata de um conceito muito interessante, que é o autoritarismo líquido. E aqui na capa está a chamada. Chegou o tempo do autoritarismo líquido, que mistura medidas de exceção no interior da democracia. Né, eu já tinha lido outros artigos, acho que do próprio Pedro Serrano na Carta Capital, falando desse conceito de autoritarismo líquido. Eu acho um conceito muito interessante, né, e ajuda a gente a entender, por exemplo, o governo Putin, né, ajuda a gente a entender o Erdogan, né, quantas ditaduras hoje no mundo elas acontecem tentando manter uma fachada de democracia, né? E pelo que eu estou entendendo, esse é uma das preocupações, um dos medos, né, desse professor, que a gente esteja vivendo no Brasil um processo, né, de autoritarismo líquido, né, em que o autoritarismo vai penetrando nas instituições democráticas, mudando o caráter dessas instituições, né, fazendo com que fique uma aparência de democracia. Né? Então, eu acho que semana passada a gente deu um bom exemplo disso, né? Quando a Câmara Municipal chancela que o prefeito use, né, de capangas para fazer, né, use da estrutura do município para organizar um grupo de capangas para intimidar os outros. E a Câmara, ao negar o pedido de abertura do processo de impeachment, né, dá meio que uma chancela, né, a essa infiltração autoritária no meio das instituições democráticas. Eu só costumo discordar, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Pedro Serrano, não conheço ele pessoalmente, mas no meu diálogo silencioso com os textos dele, ou de outros, né, com esse conceito do autoritarismo líquido, a minha grande questão é que eu acho que isso não é uma invenção de agora. Né? Eu acho que talvez esteja mais fácil agora para a classe média entender a natureza do regime no Brasil. Né? Mas o regime brasileiro sempre foi um regime extremamente autoritário, dependendo da classe social, né, em que você se encontra. Né? Porque nas favelas e nas periferias do Brasil não houve democracia, não houve redemocratização durante a Nova República. Né? É só olhar que o número de encarcerados pulou de menos de 50 mil para quase 800 mil, né? Quase todos jovens, negros, favelados, né? Que o direito à vida nunca foi respeitado pelos agentes do Estado nas favelas e nas periferias, né? Tanto que não faz nenhum sentido. Né? Eu já fui questionado por um morador de favela, mas que você vai me dizer o quê? Ah, tá, vai acabar a democracia no Brasil, então a polícia vai subir o morro atirando? E começou a rir de mim, né? Porque esse conceito do autoritarismo líquido ele é muito interessante, mas talvez o que a gente tem que perceber é que aquele líquido autoritário que impregnava as relações do Estado, né, com as favelas e com as periferias, especialmente com os trabalhadores e as trabalhadoras negras do Brasil, né, parece que está transbordando. E tem outras classes sociais no Brasil que estão sendo empurradas, né, vamos dizer assim, do Estado democrático de direito para uma situação mais parecida, né, com a situação que os nossos moradores de favelas e de periferias já viviam. Né? Então, se para o jornalista da Globo, para a empresa Globo de comunicações, por exemplo, é muito chocante, né, ser agredida na porta de uma unidade hospitalar, ser calada na porta de uma unidade hospitalar, né? Eu, por exemplo, tenho algumas cicatrizes no meu corpo provocadas pela polícia militar, né, em ações absolutamente violentas e que depois eram justificadas pela TV Globo no seu telejornal, muitas vezes alterando a ordem cronológica dos eventos. Né?
com a polícia atacando a manifestação primeiro e depois, né, os manifestantes reagindo e a Globo colocando a culpa na manifestação. E da mesma maneira, né, nas favelas e nas periferias do Brasil, é boa a classe média entender isso. Né? Aquilo ali que aconteceu, né, com os repórteres da Globo, em boa parte, né, das favelas e das periferias do Brasil, é muito pouco perto do que acontece com o cidadão comum quando ele critica a polícia militar, quando ele tenta resistir a uma ação ilegal da prefeitura fazendo remoção ilegalmente de favela, né? Quando ele questiona o chefe da milícia. Então, eu acho muito bem-vindo esse conceito de autoritarismo líquido para a gente entender, né, a relação entre Estado de exceção e Estado democrático de direito no Brasil, mas essa não é uma invenção desse momento. Né? Essa é, talvez, a grande invenção da nova república enquanto tecnologia de dominação de classes no Brasil. A nova república circunscreveu o processo de redemocratização aos ricos e às classes médias. E nesses 30 anos de nova república manteve os pobres das favelas e das periferias fora do Estado democrático de direito. Né? Então, talvez a classe média esteja colhendo, né, os frutos da pouca solidariedade, né, que ela dispensou, né, aceitando a lógica de que a gente vivia numa democracia, né, fingindo durante muito tempo que uma parcela do nosso país não vivia numa ditadura. Né? Talvez a grande lição seja a gente aprender. Se a gente não consegue fazer a democracia avançar para todas as classes sociais, em algum momento ela retrocede. Né? E eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil. O líquido autoritário das periferias está começando a sufocar agora os setores médios da nossa população, e eu espero que eles reajam e que nessa reação a gente possa finalmente instaurar uma democracia nesse país, né? Porque já tem muito tempo que se fala em democracia, mas é só para alguns. Muito obrigado a todos e todas.